Passamos à leitura do próximo projeto e emendas na pauta. Com a palavra, a segunda secretária, a vereadora Maria Letícia. Projeto de Lei Ordinária 050173/2023, urgência. Iniciativa Prefeito. Estabelece novos valores para o auxílio-refeição pago em pecúnia aos servidores e empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas do município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.085, em 11 de nove de 2023, emenda modificativa 034-086-2023, aditiva 032-052-2023, 032-053-2023, 032-055-2023, 032-056-2023. Regime de urgência legislativo, votação global e simbólica. Em discussão, projetos e emendas que acabam de ser lidos. Para discutir, o líder do governo com a palavra, discutindo projetos e emenda, vereador Tico Kuzma. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, servidores que acompanham essa sessão, convidados também que estão nas galerias, é de pleno conhecimento dos ilustres membros dessa Casa Legislativa e dos cidadãos da cidade de Curitiba, que no início da gestão do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel, foi necessário adotar medidas emergenciais para salvar a cidade da grave crise orçamentária e financeira que o município se encontrava. Curitiba se tornou uma referência nacional em equilíbrio fiscal e vem recebendo prêmios nacionais e internacionais pelos projetos que ajudam a melhorar a vida da população. Falei no dia da votação dos novos planos de carreira, que aquele dia era histórico, pois fechávamos o ciclo de recuperação da nossa cidade ao votarmos 6 projetos de lei que possibilitaram a retomada e os crescimentos das carreiras dos nossos servidores. Hoje também é um dia histórico. Conforme prometido pelo prefeito Rafael Greca, hoje vamos votar um projeto de lei que mais que dobra o auxílio-refeição pago em pecúnia aos servidores e empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas do município de Curitiba. Importante ressaltar que o prefeito, quando nos enviou ofício-resposta às propostas dos vereadores da base com os avanços para os planos de carreiras, anunciou que iria enviar este projeto à Câmara Municipal. Hoje, com a emenda dos vereadores da base, esse aumento do auxílio-refeição pago em pecúnia aos servidores será de quase 120%. Destacar que o sistema de auxílio-refeição e pecúnia foi instituído para os servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas do município de Curitiba pela Lei 13.142 de 2009. E vale ressaltar, vereadores e vereadoras, que foi na gestão do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel que a Lei 15.257 de 2018 estendeu esse mesmo benefício aos empregados públicos da administração direta, que são os agentes de saúde e agentes de endemia, somando mais de 500 empregados da administração pública direta. Vale dizer que desde 2009 para os servidores e desde 2018 para os empregados públicos, o valor diário do auxílio-refeição sofreu apenas a atualização decorrente dos reajustes salariais concedidos pelo município, independente da variação efetiva do custo com alimentação e, como se sabe, diz o prefeito na justificativa, é apenas um dos segmentos que compõem o índice inflacionário adotado como base para as revisões de remuneração, sendo muitas vezes superior ao índice de inflação geral que é divulgado pelas entidades especializadas. Assim, hoje estamos votando um projeto do senhor prefeito que propõe um aumento real de quase 120% no valor pago como auxílio alimentação aos servidores municipais. Na justificativa, o prefeito afirma que o projeto de lei compõe esse leque de ações responsáveis
voltadas à valorização do nosso funcionalismo, dobrando, em termos reais, o valor diário do auxílio-refeição que pagamos aos servidores e empregados públicos com menor remuneração. Essa medida beneficiará diretamente todos aqueles que hoje recebem o benefício e os novos valores constituirão a base para a concessão dos novos reajustes, decorrentes do reajuste salarial dos servidores e empregados públicos, pois a regra de correção inflacionária permanece como está nos textos originários das leis. O prefeito também, vereadores e vereadoras, reconhece e agradece em sua justificativa a valiosa e sempre louvada colaboração desta Câmara Municipal, que assumiu o ônus de aprovar medidas de curto prazo que certamente não eram as mais agradáveis, mas todos cientes que com isso alicerçavam um futuro alvissareiro para a nossa amada cidade, diz a justificativa do senhor prefeito. A Prefeitura vem investindo para melhorar o serviço à população e, para isso, tem recomposto o quadro de pessoal, realizando um volume de concursos públicos e contratações que há décadas não se via acontecer. Hoje, aproximadamente 7.624 servidores recebem esse auxílio, considerando a faixa salarial de R$ 3.156. São 543 agentes comunitários de saúde e 63 agentes de endemia que recebem esse auxílio, sendo a maior fatia dos que recebem esse auxílio alimentação do magistério. 4.237 profissionais do magistério recebem esse auxílio alimentação. 1.307 técnicos em enfermagem recebem esse auxílio alimentação. 727 auxiliares de serviços escolares recebem esse auxílio alimentação. E considerando somente a faixa salarial, 198 guardas municipais recebem esse auxílio alimentação. Mas ao estendermos que a lei também prevê que aqueles que realizam plantão podem receber, independente da faixa salarial, esse auxílio alimentação, nós passamos de 1.000 guardas municipais que recebem esse auxílio alimentação. Então, vereadores e vereadoras, também já vou discutir a emenda. Temos uma emenda... A parte do vereador Mauro Inácio. Vereador Mauro Inácio, por favor. Obrigado, vereador líder Tico Kuzma. Cumprimentá-lo pelo seu retorno, pela sua melhora, que já é visível. E dizer que essa casa, quando veio aqui o plano de carreiras, ela se empenhou, principalmente a base do prefeito Rafael Greca, que dá governabilidade à gestão, para avanço e melhoria em toda a cidade. Nós nos mobilizamos e havia esse compromisso que esse projeto viria a essa casa, inclusive fomos cobrados por muitos servidores, aqui cumprimento os servidores que estão lá no fundo, o Ideraldo, um amigo nosso, toda a Cibele, estão aqui, acompanharam também, fizeram tratativas, estiveram empenhados durante o plano de carreiras, e agora os compromissos começam a ser cumpridos. Então, mais essa iniciativa do prefeito Rafael Greca, da gestão Greca Pimentel, Vossa Excelência detalhou toda a preocupação do prefeito com os servidores, e claro, uma cidade nunca está pronta, a gente sabe que há pontos a melhorar, e a base do prefeito estará atenta, buscando essas melhorias, essas adequações, naturalmente, como foi dito aqui no plano de carreira, de uma maneira sustentável. Não fazer uma promessa utópica, que depois não se possa se confirmar lá na frente, não tendo orçamento. Então, dentro da sustentabilidade, dentro da economicidade, nós vamos buscando valorizar o servidor e, naturalmente, buscar os avanços para a nossa cidade. Parabéns, conto com o nosso apoio. Serginho do Poço também solicita a parte. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Vossa Excelência ressalta aqui que, para que o cidadão curitibano, como nós ressaltamos na aprovação das leis dos planos de carreiras, fiquem tranquilos que a cidade está sustentável, mesmo com a aprovação dos planos de carreira e mesmo com esse projeto hoje, mais que dobrando aquele vale alimentação, refeição que apagam os servidores. Vereador Serginho do Posto. Obrigado, vereador, pela parte. Eu acredito que é necessária essa atualização. Desde que a lei foi criada, não houve atualização desses valores. Eu acho que a partir de agora fica um valor atualizado, pelo menos no ponto de vista de poder de compra. O poder de compra nos últimos anos caiu muito em relação
ao consumo. Portanto, um projeto muito justo aos servidores, só os plantonistas e aqueles também que percebem um salário com um limite de 3.150, salvo engano, que tem direito a esta pecúnia. Portanto, fica aqui o meu apoio ao projeto, votei favorável à emenda por entender que era possível chegar nesse valor, tendo em vista o impacto que isso oportunizaria. Seria isso, eu agradeço pela parte, vereador. Bruno Pessutti solicita a parte. Obrigado ao vereador Serginho do Posto. Vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, nosso líder. Importante salientar que esse acréscimo no Vale Alimentação, além de justo, pode fazer com que a saúde, inclusive dos nossos servidores, possa melhorar, aqueles que podem ter direito. Afinal, os R$13 mal dá para comprar uma coxinha, um guaraná, alimentos que são eventualmente ricos em gordura e açúcar, podendo permitir que esse servidor possa ter acesso a uma alimentação de melhor qualidade durante o exercício da sua função, para que também ajude na manutenção de uma alimentação mais saudável que a cidade de Curitiba tem proporcionado, não só para as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também agora com a correção desse valor, poderá também fornecer aos seus servidores que têm direito a esse benefício. Era só isso, um pequeno parte. Muito obrigado, senhor líder. Obrigado, vereador Serginho, vereador Bruno Pessutti. Importante falar desse auxílio refeição, Vossa Excelência fala aqui, quando ele foi instituído, lá pela lei 2009, era R$6, e do empregado público direto 2018 era R$18. Então, de 6, foi sendo corrigido conforme reajuste do servidor, estava em 13,66, e hoje, se os vereadores concordarem e aprovarem a emenda da base, esse valor será de R$30 para os servidores da administração direta, passando dos 27 proposto pelo senhor prefeito, conforme conversas dos vereadores da base, para R$30. Então, sobre a emenda dos vereadores da base, aqui agradeço todos os vereadores da base, estivemos conversando desde então dos planos de cargos e salários com o Executivo, recebemos essa proposta do Executivo e de lá para cá nós vimos falando em tentar ainda melhorar um pouco mais. Então, embora o projeto executivo altere expressivamente o valor do auxílio-refeição, que é pago em pecúnia aos servidores públicos da administração direta, os vereadores da base apresentaram essa emenda, após tratativas com o Executivo, para ajustar em quase mais 10% o valor proposto pelo Executivo, os valores aos servidores, e aumentar para R$ 30,93 aquele vale-refeição pago aos empregados públicos da administração direta. Importante aqui destacar que, se aprovarmos o projeto, a emenda, esses valores pagam com auxílio-refeição terão um acréscimo de aproximadamente 120% sobre o valor pago atualmente, que é de R$ 13,66. E também os impactos apresentados no anexo da proposta originária, com esses valores que estamos propondo na presente emenda, terão um acréscimo de aproximadamente 10%. Então, ainda temos, dentro daquele impacto apresentado no projeto original, condições de aprovarmos essa emenda. A parte, vereadora Noêmia Rocha. Noêmia Rocha, Ezequias Barros. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereador Tico Kuzma, líder dessa casa, da maioria. Eu tive uma dúvida. Os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia serão contemplados nesse vale-refeição de acréscimo de R$ 30? Porque, se não me engano, o vale-refeição deles é de R$ 9,90. Hoje perguntei à secretária sobre o aumento de 2,8, ela disse que teria uma normativa diferenciada. Então, a pergunta é se tem a mesma normativa ou se estão inclusos. Obrigada. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, que somam aproximadamente 600 empregados direto, que a gente chama, estão contemplados desde a lei de 2018 para receber esse auxílio-refeição. E a lei de 2018, se não me falha a memória, é próximo de R$ 18. E também vamos reajustá-los para R$ 30,93. Por que o deles é R$ 30,93? Como eles são empregados da administração, empregados direto, eles têm que colaborar com desconto de 3%. Portanto, também vão ter limpo R$ 30, como terão os servidores da administração direta. Então, estão contemplados agentes de saúde e agentes
de endemias estão contemplados na lei também, vereadora Noêmia Rocha. R$ Vereador 30,93 para eles, porque eles têm um desconto de 3%, ficando R$ 30. Vereador Ezequias. Obrigado, líder. Parabenizar a Vossa Excelência por trazer para a gente tudo o que está acontecendo a respeito desses valores. São valores que eram cobrados, né, dos funcionários. Em toda a discussão que fizemos a respeito do plano de carreira, sempre se falava também desses valores. Entendo a importância. Esse acréscimo acima do que o prefeito tinha oferecido, que passa dos 10% aí pelo que a Vossa Excelência coloca, né, de 27 para R$ 30, então é um acréscimo razoável, dentro de um valor que, claro, não é para comer, né, num restaurante, né, 5 estrelas, mas dá para alimentar, né, sim, num bom restaurante, numa boa condição. Então, parabenizar o prefeito por também ter esse olhar para o funcionário público, para aquele que faz diferença na nossa cidade, que atende a comunidade. Então, parabenizar toda a condição da Vossa Excelência, de Vossa Excelência, também do vereador Bruno, e por trazer o projeto dentro desses valores, dentro dessa condição. Parabéns. Obrigado ao vereador Ezequias Barros. Vossa Excelência volta a falar que essa discussão nós iniciamos juntamente com o plano de carreira. Aqui eu saúdo o sindicato, SIGMUC, a Regiane está aqui, a Juliana também, SISMUC, também estão aqui presentes, não sei se o SISMAC também está, não estou vendo o SISMAC, mas saúdo as duas representantes dos sindicatos, que conforme nós acordamos, ou conforme foi tratado em reunião, inclusive com o Executivo, durante aquela finalização do plano de carreiras, o prefeito, ou a Prefeitura, o Executivo, se comprometeu a enviar esse projeto à Câmara, e neste momento para fazer esse aumento. Agora, com essa novidade, que nós, vereadores da base, estamos aumentando de 27 para R$ 30 o valor do vale-refeição, que era uma das questões que foi colocada pelos sindicatos, principalmente o Sindicato da Guarda Municipal, durante a discussão do plano, sempre colocava essa questão do valor que era pago de auxílio-refeição aos guardas municipais. Aqui destacando que os guardas municipais, todos aqueles que trabalham, além da faixa salarial, os trabalham em plantão, independente do salário, recebem e vão receber agora mais que o dobro do vale-refeição. E importante, conforme falamos em reuniões também, que vamos continuar a discussão para que possamos, a partir do ano que vem, pensar em ampliar essas faixas salariais e para que, a partir do ano que vem, possamos, talvez, incluir outras categorias. Mas é uma discussão, conforme o Executivo já colocou, a partir deste projeto, a partir da aprovação desse projeto, vamos discutir outras questões. Então, vereadores, para finalizar aqui, só falar do impacto orçamentário que a Prefeitura enviou, setembro, outubro, novembro e dezembro desse ano, um impacto de R$ 10.587.457, ou seja, R$ 2.600.000 por mês, o projeto original, tendo um acréscimo de 9,81%, que é essa emenda que eu acredito que todos os vereadores e vereadoras vão aprovar da base, elevando para R$ 30,30,93, um acréscimo de mais R$ 1.038.629 nesse impacto, totalizando para esse ano de 2023, a partir de setembro, nós aprovamos essa lei e sancionamos ainda essa semana, antes do dia 30, o impacto para esse ano de 11.626.000. E o impacto para 2024, já considerando os 9,8% da emenda, de 31 milhões. Ou seja, o impacto aí de quase 3 milhões mês. E para 2025 também o impacto aí, tendo essas correções do reajuste dos servidores, de 32 milhões o impacto para 2025. Então, somando esse impacto aqui, dos 3 anos, 10 mais 30, 60, 70 milhões, mais os quase 500 milhões do impacto do plano de carreiras que nós aprovamos aqui para os próximos anos. Então, nós vamos chegar próximo aos 600 milhões de impacto na folha para os próximos 3 anos, em relação a esses direitos dos nossos servidores e nossos trabalhadores. Então, não temos mais a parte, eu peço o voto favorável dos vereadores no projeto de lei, peço o voto favorável
dos vereadores no projeto de autoria dos vereadores da base, e já adianto e peço o voto contrário nas emendas apresentadas pela oposição, pois não é um momento de discussão, conforme já foi falado lá atrás aos vereadores, vereadoras e também aos sindicatos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Seguimos na discussão do projeto e das emendas. Próxima vereadora inscrita, a professora Josete, com a palavra. Senhor presidente, demais presentes. Bem, claro que tudo que beneficia e avança em direitos de servidores e servidoras, nós achamos positivo e, nesse sentido, nós votaremos favoravelmente ao projeto. Mas entendo também que o nosso papel como vereadoras e vereadores é sempre buscar aprimorar os projetos. E acho que é um momento pertinente para apresentar emendas, porque nós estamos tratando justamente, né, do tema do Vale Refeição, e as emendas dizem respeito ao direito do Vale Refeição. Então, por isso, a oposição apresentou essas emendas e mais alguns vereadores aqui subscreveram as emendas. Já vou agradecer, né, aos vereadores, a vereadora Noêmia, vereador Marcos Vieira, enfim. Então, nós temos aí propostas que foram referendadas, né, além da oposição, por outros vereadores e vereadoras. Bem, então, eu acho que é importante a iniciativa aí de diversos vereadores de ampliar de 27% para 30%, de 27 para R$ 30 o valor, né, do Vale Refeição. Mas acho que a gente pode incluir alguns servidores e servidoras, né, que ainda estão sem a garantia, né, ainda não têm direito a esse benefício. E passo aqui a tratar um pouco das emendas para que tenhamos aí um posicionamento dos vereadores e vereadoras pautados, né, por argumentos aqui que acho bastante pertinentes. Então, a primeira emenda que nós apresentamos, uma emenda aditiva, é 3252/2023, que ela trata justamente dos profissionais do magistério. Esses profissionais têm uma jornada semanal de 20 horas. Então, nós colocamos que esses profissionais estão contemplados e proporcionalmente ao tempo trabalhado, porque isso já ocorre em outros locais da administração direta e indireta. Então, nós anexamos também, né, um estudo de impacto, e aqui tem uma questão que eu acho que é importante todos e todas saberem. Quando nós falamos de profissionais do magistério, nós estamos nos referindo aos professores que atuam no ensino fundamental. Nós temos outra carreira relativa a professores, que são os professores da educação infantil. Então, são 2 planos de carreira distintos e também a jornada semanal. No caso dos professores da educação infantil, são 40 horas semanais. E a maior parte, né, dos professores que recebe esse direito, né, do Vale Refeição, eles pertencem ao quadro da educação infantil. Como nós temos aí um teto que hoje corresponde a R$ 3.156,18, quando nós temos a interpretação do Executivo, que
profissionais que têm 20 horas, será computado mais 20 horas, se ele tiver um segundo padrão. Então, nós temos aí um acréscimo que faz com que grande parte dos professores e professoras não tenham direito ao auxílio-refeição. E é um prejuízo, lógico, porque esses profissionais também almoçam, né? Então, qual é o nosso entendimento? Que seria bastante pertinente garantir, no caso aqui tivemos uma emenda, né, apresentada agora por diversos vereadores, que trata de ampliar para R$ 30 esse auxílio por uma jornada de 40 horas. E quando nós tratamos de 50% do auxílio-refeição, o que nós estamos propondo é que os professores que têm uma jornada de 15 horas, eles tenham a possibilidade de receber os 15%, né, do valor, os R$ 15, que corresponde a 50%, né, do valor garantido aos servidores que têm uma jornada de 40 horas. Tá? Bem, outra questão que nós estamos propondo aqui é uma emenda que adita também ao artigo 3º um teto para remuneração, né? Ampliando o valor. Por que nós estamos propondo isso? Porque quando nós falamos de índices de inflação, INPC, né, enfim, outros IPCA, né, outros índices que são utilizados, esses índices têm vários componentes nesse cálculo, para além, né, do aumento, né, de itens da cesta básica, da alimentação, que normalmente são bem superiores aos demais itens, né? A alimentação, geralmente, os índices, né, de aumento são bem superiores a de outros itens que compõem o IPCA e o INPC. Então, nós entendemos que é necessário garantir essa diferença, porque nós estamos falando de um vale-refeição, portanto, composto aí pelos valores referentes à inflação dos alimentos. E o que nós estamos propondo é que essa remuneração tenha um teto de 4 salários mínimos, né? Então, essa seria a proposta para que realmente nós tivéssemos aí uma ampliação mais próxima da realidade do que nós tenhamos aí valores, né, e a inclusão de itens que não fazem parte da cesta básica. Outra também proposta de emenda é a que diz respeito à guarda municipal. Então, nós temos na lei 13.142, que é de 2009, a previsão, né, no que diz respeito à carreira da Guarda Municipal, no seu parágrafo 2º, aqueles itens, aqueles componentes remuneratórios que não serão computados para a remuneração do servidor. Então, quais são esses itens? Auxílio transporte, salário família, 13º salário, adicional de férias, gratificações concernentes a programas de qualidade e ou produtividade. Então, a pedido do SIGMUC, nós estamos aditando aqui os programas de segurança também, para garantir que mais guardas municipais tenham acesso a esses valores. Porque se nós não excluirmos daqui, né, a gratificação de segurança,
nós teremos aí um número de guardas, que são aqueles que não atuam diretamente nas ruas, que não terão acesso, né, a esse direito. Tá? Então, e aqui é um impacto muito pequeno. Né? A maior parte da Guarda Municipal está trabalhando no dia a dia nas ruas da cidade, atendendo diretamente as cidadãs e cidadãos. Então, essa seria outra emenda. E mais uma emenda, que é 3256 de 2023, que prevê que nos casos em que os servidores ultrapassem 12 horas trabalhadas ao dia, né, caso de guardas que recebem ocorrências no final do plantão. Então, muitas vezes, eles levam mais 2 ou 3 horas para atender essas ocorrências, para além da jornada de 12 horas. Então, há uma solicitação para que eles tenham um adicional também nesse auxílio à alimentação. Então, nós temos aqui a proposta de alteração, de acréscimo, aliás, de um parágrafo 5º, né, ao artigo que trata, ao artigo 3º, né, da Lei 13.142/2009. Então, parágrafo 5º. Os servidores que elaboram em jornada de trabalho, em regime de plantões ou escalas, havendo continuidade da atividade que implique na extensão da jornada habitual do servidor, mediante prolongamento do horário de trabalho acima de 12 horas, farão jus ao recebimento de um subsídio complementar por dia trabalhado. Tá? Então, esta é a proposta de emenda. Eu gostaria só de fazer um questionamento, se for possível, vereador Tico Kuzma, líder do governo. O senhor citou um número referente aos servidoras que são do magistério e que têm direito ao Vale Alimentação. Então, se o senhor pudesse repetir, que na hora eu acabei não anotando, não sei se são 3.000 e poucos, 4.000. Pela informação que nós temos do Executivo, pelo que eu tenho anotado aqui, são 4.237 servidores do magistério que estão enquadrados na faixa salarial, né, recebendo esse auxílio-refeição hoje. Uhum. O senhor não tem ali a distinção da educação infantil e do ensino fundamental, né? Não tem, esse número não tem. Tá. Porque, assim, nós sabemos aí por amostragem, né, que, e também por conta, né, da tabela salarial, que os profissionais do magistério, grande parte deles, não tem direito ao Vale Alimentação, porque recebem acima do teto. E os professores da educação infantil, que atuam no ICMEIs, eles têm, né, um percentual maior que recebe, porque o piso salarial deles é mais baixo, né, que o dos professores que tem uma jornada de 20 horas. Então, por isso que a gente apresentou aquela emenda, ampliando, né, o valor do piso para garantir, né, que os professores e professoras do ensino fundamental possam também ter acesso a esse auxílio alimentação. Tá? Bem, eu tratei aqui, né, do projeto e das emendas, e no momento da votação das emendas eu vou fazer o encaminhamento, então, para que aqueles vereadores e vereadoras que concordarem, né, com a nossa proposta possam estar votando conosco. E só para não cometer aqui nenhum equívoco, então, as emendas que nós apresentamos aqui foram assinadas por mim, pelo vereador Ângelo Vagnoni, vereadora Georgia Prates, mandata preta, Noêmia Rocha, Marcos Vieira e a vereadora Maria Letícia também, que compõem o bloco de oposição. Seria isso. A Obrigada. parte da vereadora Maria Letícia. Opa. Pois não, vereadora.
Obrigada, vereadora. Eu estava aqui ouvindo a senhora, ouvi atentamente o líder do governo. Só queria fazer uma consideração a respeito da questão do teto, do valor, que é de 3.156,18, e a senhora também tratou aqui da questão da cesta básica, né, porque os custos acabam sendo muito altos na cesta básica. Então, eu fiz uma rápida pesquisa, só para conhecimento de todos. A Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos, ela apontou, nós temos agora em agosto R$ 1.320 como salário mínimo nominal. Ele aponta aqui um salário mínimo necessário de R$ 6.389,72, considerando todos esses aspectos do próprio aumento do alimento e outros fatores aqui associados, não só o valor. Então, eu acho que é que se considerar que, sim, a gente ampliar esse valor de base dos servidores, porque, definitivamente, isso não está atingindo lá na ponta que a gente precisa, que é um servidor bem alimentado, tranquilo para exercer sua profissão, porque sabe que vai receber, naquele dia, a sua refeição adequadamente. Era isso, vereadora. Muito obrigada. Obrigada, vereadora, pelas contribuições. Só também comentando, né, sobre esse valor de R$ 6.000 aproximadamente, lembrando que o DIESE, né, que trata, né, dessa discussão do que seria um salário mínimo compatível, ele faz estudos pensando numa família de 4 pessoas, né? Então, levando em conta todos os gastos, né, mas principalmente da cesta básica e de outros elementos, transporte, vestuário, iluminação, né, gasto com energia, a questão também de taxa de água, enfim, outros impostos aí que cidadãos e cidadãs recolhem, né, e são importantes, inclusive, né, para que a gente possa ter políticas públicas, mas é importante dizer, né, que nós precisamos cada vez mais pensar numa política de ampliação do salário mínimo, né, de valorização do salário mínimo, e que foi retomada agora, né? Nós tivemos ali, a partir do golpe, a interrupção dessa política, e até 2015 nós tínhamos um reajuste do salário mínimo, considerando tanto a inflação quanto o crescimento do PIB. E isso foi bastante importante, e nós chegamos a ter aí um aumento, né, de 40% no valor do salário mínimo, sendo aí desde da década de 50 o valor mais alto, né, de correção do salário mínimo. Então, felizmente, essa política agora foi retomada e espero que ela tenha continuidade na sequência, para que nós tenhamos cada vez mais um salário mínimo mais justo e que realmente, ao longo do tempo, ele possa garantir, né, a subsistência aí, das nossas famílias, né, e que as pessoas possam ter uma vida digna. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Seguimos na discussão do projeto e das emendas. Próxima vereadora inscrita para discutir, vereadora Georgia Prates, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também a todos que lembraram aí do meu aniversário. Bom, eu acho que começar dizendo que é importantíssimo mesmo ter essas alterações, considerarmos, né, sempre que a gente faz uma análise do que precisam os servidores, enfim, acho que foi uma boa discussão que nós tivemos lá atrás. Essa também do valor da alimentação também era o valor que nós discutimos aqui enquanto oposição, juntamente com a base. Mas é isso, né? Assim, acho que quando a gente fala do dobro, né, e da maneira como está sendo posto aqui, parece que dá uma impressão de que a gente está pagando um valor muito alto, né? O que o valor está extremamente adequado, e que na verdade não é bem assim, né? Era R$13, que, como já bem disse o vereador ali, dava para comprar a coxinha, agora a gente consegue ver que os servidores poderão comprar junto com a coxinha um pastel, porque ainda não é um valor adequado, né? Então é necessário que a gente pense nisso. Então, quando a gente está colocando aqui, e ainda, esse não é um valor que, mesmo estando ajeitado, ele vai ser
para todo mundo, que é o que a vereadora Josete bem colocou aqui. Que aí deveríamos pensar que, então, se é um valor que vai ser pago para os servidores, ele ajeita, né, a situação anterior, que era de R$13, arredondando para R$30, que era 27, né, a proposta inicial, e agora vai para R$30, hoje mesmo, assim, eu trago marmita todos os dias, mas hoje eu tive que comprar comida ali rapidamente, no lugar mais próximo, é aqui do lado da Câmara, e eu paguei R$36 no meu almoço, né? Então, assim, nem todo mundo consegue pagar R$30 num dia para comer, e tomar uma água também junto. Então, assim, não é o valor mais adequado. E ainda quando a gente pensa que algumas pessoas estão ficando de fora, aí a gente tem que considerar que talvez a gente ainda precise melhorar um pouco mais esse plano para a gente poder se orgulhar mesmo dele e falar dele com tanta honra, né? E acho que aí, então, a vereadora Josete apontou algumas questões bem importantes, que aqui na questão dos servidores do magistério, que eles têm ali as 20 horas semanais, que aí, então, podendo fazer jus pelo menos a 50%, porque eles passam o horário de trabalho também, e seria necessário que tivessem essa possibilidade também de se alimentar ali durante o dia, e que, se não pode ser o valor de 100%, que seria esse valor de R$30, pelo menos adequa aí um valor de 50%, proporcional ao período também que esses trabalhadores ficam né, durante esse período para poder se alimentar e se alimentar melhor. E aí, então, a outra questão que a vereadora Josete também apontou, que aí fala sobre a questão do teto de remuneração dos 4 salários mínimos, também coloca pessoas, servidores, que vão ficar fora dessa tabela de pagamento dos R$30 de alimentação durante o dia, né? Então, seria muito importante também que a gente levasse em consideração, falando aí aos vereadores da base, para que a gente possa trazer, tirar o teto da remuneração, de colocar um teto de até 4 salários mínimos, para que esses servidores também que passam ali um pouco a mais do que está determinado para que se tenha, né, o valor de R$30, possam também ter garantido, né, o seu kit de alimentação, né. O intuito dessa emenda, então, que foi protocolada também é de melhorar o valor do teto da remuneração e para enquadrar, então, todos os beneficiários no auxílio-refeição conforme o aumento do custo de vida, conforme também já bem pontuou a vereadora Maria Letícia e também a vereadora Josete. E a próxima emenda, então, que também fala sobre a exclusão de alguns, seria da Guarda Municipal. Que ali, então, a gente tem uma outra questão, que aí, de novo, né, como também foi debatido durante essa discussão do plano de carreira, a gente colocou aqui que havia um erro na tabela da Guarda, foi observado, foi corrigido, e a mesma coisa acontece aqui agora, né? A gente tem, de novo, servidores que vão ficar de fora, se não receberem ali esse valor para comprar a coxinha e o pastel, vão ficar de fora também, mesmo trabalhando horas a mais, né? Assim, isso também bem explicou a Rejane e os sindicatos, que, às vezes, um trabalhador da Guarda Municipal, ele tem que ainda apresentar relatório, ele tem várias atividades que ele precisa fazer e acaba trabalhando 2, 3 horas a mais. Nessas 2, 3 horas a mais, até às vezes 4 horas, como já bem apontou a Rejane, ele não tem nenhum tipo de benefício para comer. Então, ou seja, seria necessário sim que além desses R$30 ele pudesse, de fato, receber mais R$30 quando passasse desses horários para poder se alimentar, que senão isso vai sair do bolso desse servidor, vai sair do pagamento desse servidor, e que aí não é adequado porque, de novo, ele está cumprindo ali com a sua função e com as horas de trabalho. Então, seria importante, sim, que se desse atenção a essa emenda, que é a 032/55 de 2023, que já bem fez a leitura aqui a vereadora Josete, mas que seria isso, né? O auxílio, refeição e pecúnia, os servidores que elaboram em regime de plantões ou escala e recebem o referido benefício, enquanto os servidores que elaboram em regime linear não recebem, pois a sua remuneração... Opa, perdão, isso aqui é a outra. É a próxima. Essa também, sobre extrapolar o teto mínimo definido para a concessão do auxílio. O vereador Tico, da base, estava me explicando ali agora que ele já ganha um valor acima, né, que é um valor maior dentre os outros guardas, mas que de qualquer forma também acabam entrando naquela questão de ter um valor maior, mas ainda assim dentro do período de trabalho, que também seria justo que essas pessoas tivessem o seu vale alimentação, né, uma vez que também não precisariam tirar ali do seu salário para poder se alimentar, e esses R$30 ali poderiam valer, né, dentro desse período até de 36 ou 12 horas de trabalho, que seria esse plantão, né, do linear, e também das 8 horas diárias, né, que esses trabalhadores acabam atingindo. Então, os guardas municipais que tenham esse mesmo tempo de serviço e que estejam na mesma faixa salarial, não podem ser tratados de maneiras diferentes, né? Eles precisam realmente ter
respeitado também por uma questão de isonomia. E da mesma forma que nós estamos falando de adequar aqui a tabela também dos acessos aí dos benefícios, né? Do Vale Coxinha e Vale Pastel. E aí, como eu estava falando antes, a última questão que seria da emenda 5623, que é essa correção mesmo enfrentada aí pelos servidores da Guarda Municipal, que seria de ultrapassar essas horas, né? E é comum que, como já foi dito, no desempenho das funções, os guardas municipais façam encaminhamentos, atendimentos de ocorrência emergenciais e que se obriguem, ou melhor, que são obrigados, né, a extrapolar a carga habitual do seu plantão, e o recebimento de mais uma pecúnia plantão de trabalho permitirá que aqueles guardas municipais que, por força imperativa da função, sejam obrigados a trabalhar mais de 12 horas por dia e possam receber o auxílio para a realização de mais uma refeição. Então, se nós temos aqui um horário de trabalho, né, o período de trabalho, ele nos garante uma refeição por dia, que então esses servidores possam ter garantido o horário de trabalho deles. Agora, se ultrapassa esse horário de trabalho, obviamente tem que ser garantido também que eles possam se alimentar durante esse período. Então, se eles almoçam meio-dia e ficam lá trabalhando até 9, 10 horas da noite, nada mais justo que eles possam se alimentar novamente. Então, essas são as propostas feitas. Obviamente que aqui nós temos na casa já bem poucas pessoas ouvindo, né, as propostas das emendas, porque praticamente já estão postas, mas peço de novo aí ao vereador da base, que assim como foi feita a discussão anteriormente, né, sobre a questão dos servidores, nós apontamos e pontuamos aqui algumas correções que eram necessárias, que se possam pensar nisso, que se possa fazer essas alterações, para que então a gente não entregue, né, para os servidores algo que nós estamos falando que é extremamente louvável, quando na verdade nós só estamos maquiando, né, para que a gente possa dizer que fizemos. Então, é importantíssimo, sim, que a gente considere e que a gente observe essas questões todas que vão fazer a diferença, como já apontou e volto a dizer a vereadora Maria Letícia, nós temos aí um custo de vida, né? E esse custo de vida ele não está adequado com o plano de carreira dos servidores, nem tanto em questão do salário, como também, menos ainda, né, nesse vale alimentação. Então, se antes era de 13, passou para 27, agora é R$30. Volto a dizer, eu mesmo hoje consegui almoçar com R$36. Então, diariamente, esse valor vai pesar no bolso do trabalhador, vai pesar na vida do servidor, que precisa de servidor, e não é nem esse o mérito, né? Mas a gente saber que a prefeitura, né, fazendo gestão disso, precisa prestar um serviço adequado e honesto para os servidores. E aí, então, eu peço aos poucos vereadores que estão aqui ainda ouvindo as questões das novas emendas, também aqueles que assinaram a proposta, que possamos aí votar em favor dessas emendas para que a gente possa adequar o plano de carreira dos servidores de uma maneira um pouco melhor do que está posta ainda. Obrigado. Obrigado, vereadora Jorge Prates. Encerrada a discussão do projeto e das emendas, passamos ao processo de votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto no projeto, ressalvadas as emendas. Não há vereadores inscritos para encaminhamento de voto. Vamos para encaminhar o voto, vereador Tico Kuzma. Sim, senhor presidente. Qual a palavra? Então, vereadores e vereadoras, conforme discutido, pedimos o voto sim no projeto de lei apresentado pelo senhor prefeito. Encerrado o encaminhamento no projeto, passamos então à votação do projeto, ressalvadas as emendas. Vereadores no painel registrando seus votos. Encerrada a votação, vamos ao resultado. 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto no projeto. Não há inscritos para justificativa.